Vamos começar agora, então, mais um episódio do Acamão Cast, agora ao vivo no evento Constru Seco. E nós vamos falar hoje sobre o mercado de construções industrializadas. O que é esse mercado? Aonde ele está? Como que é o tamanho e as possibilidades que ele vai proporcionar para a gente? Então, eu estou aqui hoje com o Fábio Din. Seja bem-vindo, Fábio. Olá, Sidney. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. E hoje também nós estamos com a presença aqui do Pedro Orlandi, que pela primeira vez, acho que na história do mercado de construções industrializadas, a gente consegue trazer aqui no Acamão Cast, né, um cliente, porque a gente combina, conforme eu estava falando com o Fábio aqui, combina tudo nos bastidores, fabricante, né, e sempre com as melhores das boas intenções. Estava brincando com o Sidney aqui antes de iniciar, que os fabricantes, a cadeia, as construtoras, enfim, a cadeia produtiva se reúne para criar um plano infalível de como desenvolver o Light Steel Frame no Brasil, mas esquece de combinar o jogo com quem vai consumir a tecnologia, né? Então, por isso da importância da presença do Pedro aqui. E, aliás, tem que trazer, nós vamos trazer ele antes, né? Tem que trazer ele aqui durante o processo construtivo e depois. Aí vai significar que deu certo, né? Então, Pedro, seja muito bem-vindo. E você viu aqui que a gente está disposto a ouvir você mesmo agora, né? Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado, prazer e obrigado pela oportunidade. Toda vez que a gente interage com vocês, que eu interajo com vocês, aprendo bastante. Vamos ver se eu consigo fazer as perguntas corretas para a gente evoluir esse mercado. Pedro, eu quero começar por você, então. Você está representando aqui centenas ou talvez de milhares de clientes que não querem mais empilhar o tijolinho, já decidiram, falam, eu quero construir uma casa. Decidiu. Você viajou para fora do Brasil, você já viu vídeos no YouTube, você conhece o sistema. Gostaria que você contasse aqui como que foi o teu início e o porquê você está aqui hoje. Vamos lá? Vamos lá. Como o Sidney me pegou de surpresa aqui com o convite, um reality, né? Vamos ver se eu consigo organizar as ideias para ser objetivo. Eu tenho a vontade, o desejo, o sonho de construir uma casa faz muito tempo. Tenho um perfil de gostar da inovação, de pensar fora da caixa e etc. E, por acaso, tenho família que mora fora do Brasil. Então, nas oportunidades que eu tive de visitá-los, o tipo de construção sempre chamava atenção, né? Então, minha irmã, por exemplo, morou primeiro numa casa que a gente brincava que era da época da Guerra Civil Americana, né? Minha mãe falava, lá na casa da Flávia tem pó da Guerra da Secessão, né? E a primeira impressão era daquela casa que balança, né? Casa de 1800, sei lá, de wood frame, de madeira. Então, era aquela primeira impressão, aquelas casas americanas, né? Então, eu começo a minha relação com esse negócio com o mesmo preconceito que a gente vê no grosso do mercado. Depois, visitando a casa da minha mãe, já alguns anos depois, uma casa mais nova, acho que também wood frame, não com aço, mas eu me lembro minha mãe mora numa casa com 3 dormitórios, ela e o marido. Então, os outros 2 ficavam sempre vagos, né? Quando a gente foi visitar, foi a primeira vez que a gente colocou um desses dormitórios e um dos banheiros da casa para funcionar. E 2 dias depois começou a brotar água do chão. E eu falei, mãe, olha, não sei se eu volto dos parques, né? A gente estava lá na região de Orlando, quando eu voltar dos parques eu vou para um hotel, você prefere que eu faça, né? Ela falou, não, fica tranquilo, o Randy, o marido dela, vai dar uma olhada nisso, vai curtir o parque. E parece mentira, mas quando eu volto, no final do mesmo dia, aquele problema estava resolvido. Já tinha sido consertado, não tinha sido remendado, tinha sido resolvido. Quebraram lá meia dúzia de placas, trocaram o que tinha que trocar e já estava tudo resolvido. Pintado, estava tudo pronto. Eu falei, nossa, a casa da minha irmã balança, mas isso aqui é legal, né? Eu moro hoje numa casa de alvenaria, que a gente começa a ver uma infiltração aqui, uma ali, você fala, uau, ainda bem que ele é alugado, eu vou sair daqui antes de ter que resolver isso aqui.
E na hora que eu vou, então, partir para a realização desse sonho, aí eu faço um caminho que eu não sei, Sidney, se é o caminho que todos os consumidores deveriam fazer. Mas até para tentar vencer o preconceito dentro de casa, você imagina, eu falo, amor, vou fazer uma casa de steel frame. Pronto, DR, uma semana, né? Ô, sogra, vou fazer a casa daquele jeito. Eu, nossa, para que você vai mexer com isso? Ô, amigo, vou fazer uma casa desse jeito. Nossa, mas é muito mais barato para você querer fazer desse jeito? Eu falei, bom, primeiro eu preciso ter certeza do que eu estou fazendo. E aí eu começo a querer estudar, investir tempo, começa na internet, depois vou acabar conhecendo o Sidney, né? Mas então eu acabo fazendo um caminho que eu acho que é mais profundo até do que o consumidor deveria fazer. Então, para dar um exemplo, outro dia eu fui conhecer a Santo André, né, que é um fabricante de perfis para o Light Steel Frame. Quando eu volto para casa, minha esposa pergunta, e aí, como é que foi a visita lá? Eu falei, foi legal, mas não sei se eu tinha que ter ido. Teu pai foi visitar a olaria, do cara que fez os tijolos da casa dele? Eu fui porque eu acho legal, gosto de conhecer e tal, mas não acho que isso seja necessário para alguém que quer fazer a construção. Então, é um caminho assim que tem me dado muito prazer, porque cada vez que eu... Então, ó, só para pegar esse gancho, quando você foi visitar a Frame Brasil também, ela ia perguntar, pô, mas você foi visitar a casa do pedreiro, né? Porque... Pois é. Então, assim, essa casa, meus sogros construíram uma casa faz uns 5, 6 anos, né? Hoje essa casa já dá sinais de que precisa fazer alguma coisa, mas ninguém ali está se questionando se tomou a decisão certa de fazer a casa de alvenaria, né? Mas eu tenho certeza que se daqui a 5, 6 anos a minha der algum tipo de necessidade de manutenção, eu vou ouvir aquele, tá vendo? Né? Bem que eu avisei. Então, o caminho tem sido esse, de muito estudo, de muito aprofundamento na tecnologia, nas possibilidades, para tentar garantir que no meu ciclo mais próximo não haja arrependimento, né? A gente esteja consciente de que nada é perfeito, mas a gente está tomando uma decisão porque acredita que aquilo é muito melhor, mas tem sido uma jornada, acho que mais profunda do que eu recomendo que todos os consumidores façam. Muito bom. Eu acho que dentro do processo de decisão, né, você conhecer o que está por trás de toda a tecnologia, né, as fábricas, acho que isso lastreia a tua decisão, né, de ter mais confiança de seguir adiante no projeto. Acho que é importante, né? Talvez esperamos que não chegamos a um nível de mercado que não haja necessidade de todos os clientes terem que conhecer as fábricas, imagina, né? Acho que esse é o ponto, Fabio. A gente está hoje num momento onde a gente precisa aprofundar esse conhecimento para ficar em paz com a decisão, né? Mas, de novo, espero que esse episódio não chegue para minha sogra, mas ela fez algumas coisas que eu jamais faria, né? Porque não houve a preocupação de se envolver com tamanha profundidade. Dou um exemplo pequeno de novo. Ela tem uma piscina com o piso que envolve aqui, que circunda a piscina, escorregadio e esquenta. Então, assim, pular na piscina é um desafio. Você tem que correr para não queimar o pé e rezar para não escorregar, né? Então, as pessoas, na hora de fazer na alvenaria, estão tão em paz que não tem outro caminho, que a coisa flui. A hora que eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, eu praticamente tenho que fazer uma pós-graduação para poder convencer as pessoas do meu lado que eu não estou fazendo uma bobagem. Eu acho que é importante a gente até salientar, até para as pessoas que estão aqui, quem vai assistir, não ficar assustada, né? Porque mais do que construir a própria casa, você tem uma missão acima disso. Então é importante, né? O teu objetivo de futuro. Eu vou tomar cuidado de dizer que ainda não é assim um objetivo muito claro, mas como eu... É uma ideia. Como eu trabalho com planejamento financeiro, e isso envolve muito o mundo dos investimentos, né? Conforme eu fui mergulhando nesse mundo da construção industrializada, me pareceu haver ali, sim, uma oportunidade, né?
porque o caminho não é fácil de qualquer jeito, por mais que seja industrializado e etc. Tem muita coisa que a gente precisa ter, às vezes, o primeiro contato, né? Acho que ninguém faz 10 casas ao longo da vida. De novo, minha sogra fala que a gente faz 3, uma para o inimigo, uma para o amigo, e só na terceira que a gente consegue fazer para a gente mesmo, né? Mas eu vi ali uma oportunidade, porque eu acho que o brasileiro gosta do investimento imobiliário, e quem tiver com os caminhos mais ou menos conhecidos, assimilados, para facilitar a vida desse povo que quer construir, eu acho que vai ter oportunidade de ganhar dinheiro também, de construir, de gerar patrimônio, de gerar renda, de gerar valor. Aliás, esse é um ponto, desculpa me interromper, é um ponto bem interessante que você está comentando, porque pelo menos a minha percepção, que você pega os últimos 5 anos, nunca teve tantas empresas novas que não eram do segmento se interessando pelo nosso, né? Então, como você pega, por exemplo, a VEG, a Finder, fundos de investimento, né? De olho no mercado brasileiro de construção industrializada, porque já estão visualizando que para médio e longo prazo isso pode trazer um retorno, um payback fantástico, né? Então é interessante essa tua visão sobre o nosso mercado, né? É uma coisa que eu percebo que está acontecendo de maneira geral. Sim. Ô, Fabio, nas tuas viagens aí Brasil afora e até fora do Brasil, o que está acontecendo hoje no mercado? De uma maneira assim, está evoluindo, realmente existe uma preocupação maior, né, entre a cadeia produtiva de ter mais ações que falem, né, que se conectem mais com o cliente? A gente tem que tomar muito cuidado, até uma autocrítica que eu faço para nós que já estamos há bastante tempo no segmento. A grande maioria das indústrias do setor estão bastante demandadas hoje. Hoje a demanda gerar demanda não está sendo um problema. Então hoje a discussão vamos ter matéria-prima para atender tudo isso que está vindo por aí, mas a gente tem que tomar cuidado para não se trair e não deixar de trabalhar o desenvolvimento, porque o nosso mercado ainda é muito pequeno, ele é de um dígito, talvez quando você compara com a construção civil como um todo, né? Então a gente não pode se iludir, está tudo certo, está caminhando tudo bem, vamos deixar de trabalhar o desenvolvimento. Mas o que eu percebo andando por aí é o seguinte, você tem basicamente, vamos simplificar aqui em 2 segmentos. Você tem o setor residencial, que está puxando fortemente o light steel frame. Nas últimas pesquisas da Abcem, né, Fabio, apontam ali que quase 60% da demanda do aço do steel frame está indo para construções residenciais de médio e alto padrão, né? E aí, analisando esse público, o que eu percebo nas obras que a gente participa? Que são pessoas com um perfil mais ou menos como o do Pedro, que tem uma boa cultura, que tem uma propensão à tecnologia. Esse é o cliente mais fácil da gente convencer para o light steel frame. Quando você vai buscar um cliente, um consumidor, que ele simplesmente ele quer uma casa e quer barato, esse cara ainda não é o nosso cliente. A gente tem que investir muito para transformar a percepção dele em relação ao que é construir, tecnologia, o antigo, enfim, né? Mas basicamente o mercado do consumidor hoje de casas é o cliente como o perfil do Pedro. E aí o outro segmento, vamos dividir ali corporativo, industrial, é o investidor, então o incorporador ou a construtora que tem necessidade de urgência. Então é produtividade. Então, cara, eu estou construindo um shopping, eu estou fazendo um hospital, eu estou fazendo uma loja e eu preciso entregar rápido para que eu tenha o payback mais rápido desse investimento. Então, enquanto o consumidor está preocupado ali, claro, ele quer rápido, mas ele quer desempenho, ele quer conforto, né? Ele quer valor agregado para o imóvel que ele está construindo, né? Do outro lado, você tem o cara simplesmente preocupado com o tempo para ter o retorno desse investimento. Então, basicamente, eu vejo o mercado hoje no Brasil dividido nesses 2 polos aí. Não sei se ficou claro para você. Sim, sim. Você enxerga, como diretor da Abcem e como diretor também da Plaque Lux, né, que faltam ou não são suficientes as iniciativas com esse olhar realmente, como você já disse anteriormente, com foco no consumidor? Existem muitas iniciativas, Sidney, só que talvez elas estejam ainda muito isoladas, né? Então, por exemplo, você tem a indústria fazendo algumas iniciativas nos seus quintais, né? Você tem o tradicional congresso aí que faz um serviço absurdo, né, de desenvolvimento do mercado, mas ainda talvez falte uma comunicação talvez mais massificada para chegar até o consumidor, né? Para formar a opinião de quem vai consumir de fato ali na ponta, né? O que a gente tem notado
que existem diversos eventos, né, como o Congresso, ENICS, a Construção Expo, Offsite. Mas eu conversando várias vezes com o Pedro, e eu perguntei qual desses eventos você havia ido, né? Ou se você visitou esse evento. E ele, como consumidor final. Com o olhar, se a gente for olhar da cadeia produtiva, dos montadores, lojista, existe sim uma força grande e a comunicação que ela é feita, ela mostra isso. Então, tanto é que os eventos, ultimamente, são eventos cheios, eventos muito legais. Mas o que nós temos notado, e principalmente conversando com o cliente, é que ele se faz uma pergunta: o que eu vou fazer lá no evento? Porque existe um início de jornada, né? O Pedro, ele falou que ele já tinha um conhecimento do que era o steel frame por algumas experiências. Mas eu acho que até nessa jornada que ele está fazendo, né, e a gente agradece até muito ele, porque a gente sabe, é impossível o nosso mercado crescer mais, sair dessa casa dos talvez 5% e expandir, se o cliente tiver que fazer toda essa jornada. A gente acredita que tem que criar um caminho, ou algo que ele entenda de uma maneira muito clara e objetiva: eu inicio por aqui. E através desse ponto, todas as demais disciplinas aconteçam. De o cliente simplesmente, esse é o nosso ideal, né? Vamos falar, o nosso sonho, é que ele fala assim: resolvi, estou decidida, eu quero construir a minha casa de light steel frame. Eu me conecto aonde? E através dali, todas as outras disciplinas estejam tão conectadas que o cliente realmente vai conseguir ter aquela promessa que muitos já estão fazendo, a chave na mão, né? Só que a gente sabe que essa promessa que é feita hoje, faça a sua casa em steel frame, chave na mão. Quando a gente vai lá para entender se realmente isso acontece, poucas empresas ou poucas construtoras estão preparadas para fazer isso. E a própria a indústria, de novo, ela, aqui falando como indústria, né, a gente tenta capitanear, liderar esse processo de desenvolvimento do mercado. E às vezes a gente chega no consumidor final, a gente vai interagir com o consumidor final, ele fala: puta, legal, gostei do conceito, quero fazer. Você faz para mim? Você tem todos os elementos? Você tem o projeto? Você tem a mão de obra? A indústria não tem isso. Aí você já frustra ali um ímpeto de decisão imediata dele seguir. Então, o que eu acho que assim, a gente tem que comunicar melhor para o consumidor qual é a jornada que ele tem que percorrer. E aí, na minha opinião, ele tem que chegar numa empresa, numa construtora, a Frame Brasil depois vai falar aqui, mas com o perfil da Frame Brasil, que estão qualificados, eles estão totalmente verticalizados em tudo que o cliente vai precisar. Daqui a pouco até estão entregando também os acabamentos, né, e, enfim, chave na mão. Então, acho que é o caminho que ele tem que percorrer esse. Tá? A indústria tem que divulgar, tem que falar, mas ela não está apta a atender o consumidor final. Tá? Você concorda com isso? Concordo. Acho que para que a gente ganhe essa escala aí, né, e as pessoas cheguem no momento da construção sem ter dúvida de que o caminho, pelo menos pode ser aquele, né, sem problema algum, eu acho que, de um lado, tem que começar lá pelo educacional. Os profissionais que estão entrando no mercado têm que entrar no mercado considerando essa possibilidade, essa tecnologia, porque senão o consumidor, quando ele fala vou construir, ele encontra um arquiteto que não entende daquele negócio. Então, o caminho dele já dificilmente vai ser por ali, ele vai ter que confrontar o arquiteto dele. E na outra ponta dessa aceleração, eu acho que se a gente um dia tiver um grande marqueteiro, acho que tem marqueteiro ouvindo a gente aí, né? Vou fazer uma analogia com o meu mercado de investimentos. Uma das grandes corretoras de investimentos que estão aí no mercado, ela dá um salto estúpido na captação de recursos, no crescimento dela dentro do mercado, quando ela resolve que estava na hora de colocar um ator global para fazer propaganda em rede nacional. A gente ainda dá muito valor para esse validador, que às vezes nem do mercado não é, né? Mas ele traz essa
credibilidade. Bem? Então, como a gente já falou aqui, enquanto a gente está muito dentro da bolha, para furar essa bolha através de um consumidor, é pequenininho. Mas, no longo prazo, são os futuros arquitetos, os futuros empreiteiros, os futuros profissionais todos do mercado, chegando ao mercado de trabalho com o conhecimento dos sistemas industrializados, e para acelerar isso, precisa arrumar um grande patrocinador aí para trazer essa credibilidade. Né? A semana passada nós estivemos em reunião lá na Abicem, e com uma agência de publicidade, e que foi nos apresentar lá um projeto, um plano, e eles fizeram uma analogia com a propaganda do agro. Né? Então, assim, o agro é pop, o agro é... E o aço? Né? O foco era o aço, né? E o aço? Não tem, eu não me lembro de alguma campanha de peso na história falando sobre o aço, né? E o aço está em tudo. Então, eles propuseram isso, né? A gente fazer uma campanha aberta, massificada, né? Elegendo talvez algumas personalidades influenciadoras, né? Para realmente trazer a visão das pessoas para o aço. E aí todos os segmentos que estão abaixo dele, então steel frame e tantas outras coisas. Né? Interessante isso. Agora, um outro movimento que a gente percebe também é que o perfil do consumidor está mudando. Então, vem lá essas novas gerações que querem falar de sustentabilidade, querem falar de conforto, de desempenho, e aí chegam para o arquiteto, eles não sabem o que é o steel frame, talvez, ou wood frame, enfim, etc., mas eles chegam lá para o arquiteto e falam assim, olha, cara, eu quero minha casa de maneira que seja construída de maneira mais sustentável, com todos esses benefícios. Você tem algum sistema construtivo que me atenda? E aí o arquiteto fica desesperado, porque ele não conhece, ele não estudou na faculdade, ele não tem alternativa. Aí ele está começando a buscar cursos de capacitação complementar, como você tem o ITIE, né? O próprio engenheiro, né? Desesperado para poder se atualizar e atender essa demanda, esse perfil de consumidor que está vindo aí, que está cobrando por esses novos sistemas construtivos. Então, esse processo também vai começar a empurrar a cadeia produtiva. Cara, se adaptem para atender esse perfil de demanda que está vindo aí. A gente tem percebido isso também. E o crescimento, eu acredito também que ele tenha que ter, para ter essa responsabilidade, conforme você falou, de a gente indicar para o cliente que a melhor forma será ele se conectar com a construtora, eu acredito que será o nosso grande desafio. Porque o que acontece hoje? Depois até eu gostaria que o Fábio citasse alguns exemplos. A Santo André, ela vende o aço, né? E nós criamos, alguns anos atrás, uma websérie que era Introdução ao Light Steel Frame, para que as pessoas leigas ou as pessoas que não conheciam o que era, foi bem na época, no início da pandemia. O Fábio, ele tinha um treinamento que ele passava isso para arquitetos, para engenheiros. O cliente dele que ia lá, então ele fez um treinamento, só que não era mais possível fazer o presencial. E aí, na época, nós gravamos todas as aulas, deu 14 episódios, né, Fábio? E tem muitos acessos. Qual era a pretensão? Não era que a pessoa, através daquele conteúdo, ela saísse dali e falasse, eu já estou pronto. É para que ela tivesse uma primeira noção do que é o sistema. E, claro, depois ele procurar especialização, de acordo com a necessidade dele, é um montador, vai fazer com outras empresas que têm ótimos cursos, é mais profissionalizante para cálculo. E aí, passado isso gerou bastante novos possíveis clientes, só que o que acontece? A pessoa realmente que conectava, ela muitas vezes chegava lá pensando que a Santo André ia construir, ia resolver todos os problemas. Né? A gente tem diversas experiências desse tipo. Isso deve acontecer com o arquiteto. Eu conversei com o Eliel por diversas vezes também. A pessoa acha, ela pensou em construir, vou fazer minha casa. Se ela viu que o Eliel, que é um expert em montagem, ele chega e ele quer que o Eliel construa a casa. Como muitas vezes vai chegar no arquiteto, você vai fazer a minha casa toda? Então, essa divisão, a clareza que a gente tem que estabelecer e incentivar, inspirar o mercado para que ele se posicione, não pensando que ele vai resolver os problemas de forma isolada. Eu acredito, sim, que devam existir não bolhas, né? Porque bolha é aquilo que você fecha e você só faz daquela forma, mas que existam conexões
especificamente em cada região, onde vai ter uma construtora, vai ter engenheiro, vai ter arquiteto, vai ter fornecedor, toda a cadeia produtiva necessária para atender a necessidade do cliente esteja perfeitamente conectada. Perfeito, concordo. O conselho muito objetivo que a gente dá quando a gente atende o cliente final, diz, eu quero construir, quero fazer o meu empreendimento com Light Steel Frame. Como é que eu faço? Olha, procure uma construtora, pesquise essa construtora, a competência técnica dela, se ela tem acervo técnico, se ela tem lastro financeiro, vá visitar ali algumas obras de referência, porque aí você vai tomar a sua decisão seguro, né, de que realmente é uma boa empresa, e que vai te atender do início ao fim do projeto. Né? Você não vai ter que ficar administrando outros fornecedores, um outro ecossistema, que isso pode te complicar. Né? Eu acho que é simples assim. Né? Procura uma empresa que é dedicada, que tenha competência para fazer. Pedro, como foi a tua jornada, então, quando você decidiu, você falou, vou brigar com a sogra, vou encarar todas as tretas aí, agora eu vou construir. Como que foi a tua jornada, então? Bom, aí vamos construir, e o primeiro passo foi procurar, pesquisar arquitetos que tivessem alguma experiência com o Light Steel Frame, né? Porque eu cheguei a ir, por exemplo, direto para algum empreiteiro, construtora, não sei como é que eu classificaria ali o profissional, e para vocês verem o quanto eu estava cru, né? E o cara me respondia, mas você já tem o projeto arquitetônico? Não, então acho que agora eu entendi pelo menos qual que é o primeiro passo. Vamos procurar o arquiteto. Encontrei um arquiteto que já tinha feito algumas construções com o Light Steel Frame, muitas em alvenaria e algumas em Light Steel Frame, e depois de algumas pesquisas, fizemos lá uma concorrência entre alguns profissionais e definimos o que iria nos ajudar. Depois veio uma fase curiosa, que acho que mostra como a gente está atrapalhado no mercado. Eu vou fazer uso de financiamento da Caixa Econômica, que até onde eu consegui ver é o único player do mercado que faz o financiamento de aquisição de terreno e construção. E aí veio a primeira surpresa, né? O Light Steel Frame é método não convencional. Aí cada um entenda isso como quiser, né? Para o consumidor, a resposta é, esse treco é esquisito mesmo. E aí começam a vir exigências completamente diferentes do que seria uma alvenaria. Então, por exemplo, me pediram o projeto estrutural. Eu estava começando a discutir, fazer briefing do arquitetônico, e a Caixa queria o estrutural para poder aprovar o financiamento e pagar o vendedor do terreno. Então, curiosamente, a gente acaba decidindo ter retrabalho, avançar com a Caixa, fazendo de conta que é alvenaria, para que o fluxo burocrático pudesse seguir, e depois vamos ter que trocar uma boa parte da documentação para demonstrar que vai ser em steel frame. Com a decisão do arquiteto, e um arquiteto que tinha experiência e tinha também a admiração pelo sistema, essa parte ficou bastante facilitada, né? E depois a gente partiu para a busca das construtoras. E aí, costumo dizer que graças ao universo eu conheci o Sidney, que me ajudou bastante a ter contato com várias das construtoras, e estamos felizes por enquanto, tá? Estamos felizes com a decisão da construtora que vai auxiliar aí. Para fazer uma analogia sempre com o mundo da alvenaria, né? Eu acho que esse caminho, quando a massa está no caminho tradicional, várias dessas preocupações elas simplesmente não existem. Às vezes o sujeito sequer contrata um arquiteto, né? Pega lá o irmão que sabe fazer algum tipo de desenho e pau na máquina. Eu acho que a gente ainda precisa vencer talvez um desafio cultural de convencer as pessoas de que
fazer a construção dessa casa só porque ela não vai cair, fazê-la de qualquer jeito, não é o melhor caminho, né? Então você vai voltar no cerne talvez da questão, que é a cultura, né? É a nossa cultura aqui, que se quer investir num projeto, né? E construção inteligente, construção industrializada, a premissa básica é planejamento, é projeto. Vai ter sucesso se tiver planejamento, especificação, compatibilização, né? As obras que retornam com problemas, com patologia, com assistência técnica, são obras que geralmente simplesmente um empreiteiro qualquer foi contratado, um projeto arquitetônico, e o empreiteiro ele tem que tomar todas as decisões. Ele tem que fazer o executivo, ele tem que decidir que material ele vai usar, e aí está feita a fórmula ruim. Quer fazer uma pergunta, Sidney? Vamos lá. O que a gente tem prestado bastante atenção a respeito desse lance de projeto, e a gente tem percebido isso na obra, tá? O projeto de alvenaria, muitas vezes, o que acontece? A gente percebe que um projeto de elétrica, de hidráulica, é alguma coisa muito mais em conta do que a gente está oferecendo no mercado hoje, porque a gente trabalha com BIM e a gente trabalha muito sério com os projetos. Inclusive, a Frame Brasil entrou com área de engenharia também devido a essa dificuldade. O que a gente percebe é o seguinte: a pessoa fala, eu tenho um projeto de elétrica, por exemplo, né? Chega na hora de executar, o eletricista fala, está tudo errado, eu vou fazer do meu jeito. Assim acontece com o encanador, assim acontece com fundação. Então, os projetos não demandam tanta seriedade, é o que a gente tem percebido. Então, a pessoa fala, eu vou fazer uma parte de encanamento. Chega na hora, ele nem usa o projeto de hidráulica, no caso. Ele está usando o que o encanador falou, que ele tem anos de experiência, né, e executa. Então, eu acho que é isso que está faltando, porque o Steel Frame realmente utiliza muito dos projetos. A gente segue a risca projeto, porque a gente leva muito tempo dentro de escritório para resolver todos os problemas, não 100%, porque é praticamente impossível, né? Mas a grande maioria, 99%, vamos dizer assim, resolver com um ambiente que dá para a gente resolver, com mais pessoas envolvidas, para baratear o custo. Então é isso que eu vejo que está acontecendo com a parte de projetos do Steel Frame. Sidney, é muito bom que tem várias pessoas, inclusive o Fábio aqui também, ele tem a disciplina dele, ou conhece bastante de estratégia de marketing, como a Luana, Marcelo e outros profissionais aqui. Em marketing, a gente tem uma máxima que a gente fala assim para o nosso cliente. Quando ele fala, e a gente pergunta para alguma dessas pessoas, quem é o teu cliente? Em qualquer nicho. E quando a pessoa ela fala, é todo mundo, para a gente é uma facada no peito. Porque estratégia de marketing, ela não é feita para todo mundo. Ela é feita para um público específico, que você estudou, que a gente descobriu quais são o sonho dele, os objetivos, né, as ideias, o que ele quer fazer. Então, esse obstáculo que nós temos hoje, e muitas vezes ele está indo para construções de steel frame, principalmente das construtoras ou das pessoas que estão despreparadas, é porque ainda ele não entendeu que ele não é, a construção em light steel frame não tem nada a ver com uma construção que a pessoa está acostumada a fazer de tijolinho. Acho que a nossa grande missão, o nosso grande desafio é criar essa comunicação e bater muito forte nisso, como se fosse um documento, um manifesto, o que é construção de light steel frame e o que não é. E aí é onde a gente vai fazer com que as pessoas entendam que ela vai ter que dedicar um tempo maior, vai ter que dar atenção, vai ter que investir, não a partir do momento que começou a fazer o radier ou construir, mas bem antes. Primeiro, um arquiteto que esteja preparado para fazer um bom briefing, que entenda as necessidades do cliente, como vai ser o uso dessa casa, porque quando ele começa certo, e aí a construtora ela também está preparada para atender isso, consequentemente, a gente acredita que os profissionais que vão prestar o serviço para essas construtoras já entendem essa importância. E o cliente, salvo algumas exceções, e o Pedro vai estar aqui, ele vai me corrigir aqui ao vivo,
O cliente, a única coisa que ele está esperando, quando ele decidiu construir a casa dele, que essa jornada seja a mais rápida possível, que esteja dentro do custo que ele pensou que ia ficar, né? E que tenha o mínimo de incidentes possíveis, certo? Perfeito. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente quer disseminar, né? Só voltando um pouquinho no tempo, o Pedro estava comentando sobre a Caixa Econômica Federal, né? Em final de maio foi publicada a primeira norma brasileira do Light Steel Frame, e a gente sabe que um pouco depois ali a Caixa atualizou a planilha dela de requerimento dos financiamentos e já colocando o Light Steel Frame como um produto convencional, né? Quer dizer, não convencional, agora convencional. É óbvio que ainda não é um processo simples dentro da Caixa, até porque os financiamentos são requeridos nas agências, né? As agências não têm ainda conhecimento, não veio uma coisa ainda top-down, né? Talvez a Caixa não tenha uma infraestrutura de engenheiros para poder fazer as fiscalizações ainda. A gente tem visto alguns, inclusive, procurando por iniciativa própria fazer cursos. Eu tive na Micura sexta-feira, não sei se quinta ou sexta, não sei se a Elo comentou, e ela disse que nos últimos tiveram engenheiros da Caixa que foram fazer os cursos da MICTEC, né, para poder aprender o que raio que esse negócio está vindo para eu inspecionar, para eu aprovar os financiamentos, né? Bom dia a todos vocês. Na verdade, a minha pergunta é para o Pedro, né? Você já deu todo o cenário do porquê fazer a sua casa em construção em Light Steel Frame. Mas a minha pergunta, com tudo que você viu, para as pessoas que estão no mesmo sentido que você, quer construir uma casa, o que te dá segurança, o que garante essa persistência em construir em Light Steel Frame mediante a tudo que você está vivendo? Bom, no meu caso, a segurança vem da jornada que eu escolhi fazer, né? É uma jornada de criticar o que eu via como primeira opção, e no momento que eu encontro uma segunda opção, que é essa construção industrializada, aprofundei o meu conhecimento ali. E assim, honestamente, eu acho que, como falo como cliente, não faço parte da indústria, então não tenho por que defender, puxar sardinha para o lado de ninguém. Eu não consegui, nas minhas pesquisas, nas minhas críticas, encontrar as vantagens da alvenaria. Eu conseguia elencar, assim, para não dizer que é uma vantagem, mas assim, um ponto de atenção que era como é que vai ser a percepção do mercado na hora que eu quiser vender a minha casa. Eles vão achar uma vantagem ou vai haver algum tipo de preconceito? Porque, de resto, conforto térmico, acústico, velocidade, previsibilidade, só tem vantagem, né? Então, assim, na minha cabeça, essas coisas vão ficando meio simples. Se eu quiser tomar um café na minha casa, é muito mais fácil eu comprar uma cápsula ou um pó no supermercado. Se eu quiser fazer todas as etapas, vai me dar um trabalhão, né? Então, eu prefiro ir para o lado do industrializado e não para a área da arte, né? Enfim. E aí vou voltar nessa palavrinha jornada, que acho que a jornada que eu escolhi fazer me trouxe segurança da decisão que eu estava tomando. E eu acho que o segredo para a gente mudar o mercado é justamente essa jornada do cliente. A jornada da alvenaria, ela não é legal. Ela não é legal. Dá um monte de problema, estoura o orçamento, o cara acha que vai demorar 1 ano, demora 2, vai gastar X, gasta 2X. Mas eu acho que assim, ela começa mais rápido, porque como não precisa de tanto planejamento, o cara sai fazendo alguma coisa lá, ele está vendo a obra dele andar. Do lado do steel frame, a gente precisa planejar tudo. E a gente começa, então, a ser obrigado a responder perguntas que a gente, às vezes, não estava preparado, né? Eu lembro de me perguntarem assim, mas como é que vai ser esse pedaço aqui? Né? Tem um muro ali para ser feito dentro da minha obra. Isso aqui vai ser alvenaria ou vai ser em steel frame? Eu falei, não sei. Eu não sei. Eu sei que eu estou com uma briga com a minha esposa lá para convencê-la a deixar até uma mesa de sinuca. Isso é o que eu sei. Eu sei que eu quero 3 suítes, eu sei que eu quero que as suítes dos meninos sejam gêmeas, sejam idênticas, né?
Como é que vai ser a tua hidráulica? Vai ser convencional ou vai ser no tal do novo sistema PEX? Não sei. Na alvenaria, essas perguntas não foram feitas lá para minha sogra. Foram fazendo. Até porque vai quebrar tudo depois para passar o encanamento, né? Não preciso pensar nisso antes. Então, a jornada da alvenaria ela não é melhor do que a jornada do industrializado. Mas o pessoal está acostumado a fazer isso aí e ver a obra andar. Eu estou, sei lá, 6, 7 meses só discutindo o planejamento, se vai ser para esse lado, se vai ser para aquele lado. Então, acho que a minha jornada foi uma jornada de imersão no mercado para poder me convencer, tá? Para ganhar confiança, a certeza de que era esse o caminho que eu queria. E acho que essa jornada é o segredo que a indústria tem que resolver. Deixar mais claro para o cliente qual é o passo a passo que ele tem que fazer, para ele não ficar na ansiedade de sair levantando o tijolo para quebrar depois e passar um cano ali no meio. Muito bom. Antes da pergunta que a... Pode aumentar. Só ia fazer um comentário. Antes da perguntinha, segura aí para você não perder o gancho, eu vou fazer só um comentário que talvez vai ilustrar essas próximas perguntas de vocês. A nossa proposta é justamente, Pedro, fazer o quê? De novo, a gente não queremos que os próximos clientes, após você, sofram e tenham toda essa jornada de tanta dedicação de tempo, né? Só que nós acreditamos verdadeiramente que existem milhares e milhares e milhares de pessoas com o mesmo perfil do Pedro, com essa mesma disposição, que já está convencido que a única coisa que nós, como a cadeia produtiva, né, devemos nos atentar e trabalhar para construir isso, é esse caminho de uma forma que o Pedro, os próximos Pedros que vão entrar nessa jornada, eles já tenham todas essas objeções já superadas. Inclusive em eventos como esse que a gente está fazendo aqui, o Saulo, ele tem o papel de escrever cada uma das coisas, isso seja nos comentários do YouTube, seja onde for, a gente pega essas objeções para responder uma pergunta, como a gente faz para superar isso, né? Primeiro que eu acho fundamental essa escuta, né? Eu acho que isso é muito rico, é importantíssimo para nós começar a olharmos para esse lado do cliente, quer dizer, já está demorando, né? É que é um setor emergente, né? Nós estávamos nos últimos anos, quer dizer, nos alinhando, nos organizando, as indústrias estando prontas para atender a demanda e realmente chegou o momento. Eu acho que o amadurecimento do mercado e discutir essa jornada, e acho que a gente tem que ouvir cada vez mais o cliente. Mas, na verdade, eu ia fazer um comentário ali com um colega e com todos vocês, lembrar o seguinte, quer dizer, você está com um iPhone, você está com Android na mão, você está construindo de tijolo, areia e cimento, né? Quer dizer, tem um gap aí, quer dizer, gente, a tecnologia não está só aqui na minha mão, né? A tecnologia está em tudo nesse momento que a gente vive. Então, eu costumo brincar, às vezes pegar um telefone daqueles pretos, sabe, de disco, entendeu? Grande, e falar, esse aqui é forte, robusto, né? Você joga no chão, não vai quebrar. Agora, em compensação, e o desempenho do que a gente tem na mão, o mundo está na mão, né? Então, eu acho que essa mudança cultural, eu acho que passa muito pelas questões da tecnologia, né? Eu acho que o cliente tem que ter a possibilidade, porque a gente já tem recurso para isso, de ele acompanhar tudo no aplicativo dele, sobre a casa dele. Tudo. Né? Desde o arquitetônico, até como está caminhando, até como está o custo, até tudo. Então, quer dizer, aí eu diria um absurdo, né? Você está com a possibilidade do aplicativo, com a tecnologia de construção, e a gente está na areia, no cimento, e a faculdade não fala disso, né? Que é uma questão bem complicada. É que a tecnologia chegou, e ela chegou muito forte e muito rápido. Então, a gente está correndo um pouco para acompanhá-la. Eu acho que mais ou menos isso seria só esse comentário. Pedro, já ficou claro para a gente, né, que você fugiu da obra de alvenaria por algumas questões, que deve ter sido a morosidade, a incerteza, eventualmente aí o desperdício que ela pode provocar. Mas pensando no imóvel que você vai construir, você não quis comprar pronto, né? Você está querendo fazer algo
que seja personalizado. Quais são as características assim que você quer nessa edificação? O que você estava buscando nela e por que você foi percebendo que no Light Steel Frame havia compatibilidade entre aquilo que você estava buscando com esse sistema construtivo? Queria entender um pouco mais aí a sua cabeça. Gilberto, assim, primeiro eu decidi o Light Steel Frame, ou a industrializada, né, antes até de pensar como é que eu queria que fosse a casa, tá? Mas, enquanto eu fazia esse estudo, foi confortável entender, por exemplo, que caso eu escolhesse um terreno muito acidentado, o Light Steel Frame facilitaria a minha vida, né? Construção mais leve e exigir menos fundação. Então, as características do imóvel elas surgiram depois da escolha pelo sistema, né? Até agora que eu ouvi o nome aqui da Micura, vou dizer que há mais de 10 anos, mais de 15 anos atrás, eu já tinha decidido que um dia eu ia fazer essa casa de Light Steel Frame e nem filho não tinha. Porque eu tinha acabado de voltar de uma dessas viagens e me deparei com uma reportagem, acho que uma revista de construção, com uma casa em Alphaville, da Heloísa Pomaro. E, assim, olha só, tem casa de alto padrão sendo feita desse jeito aqui. Porque há 20 anos atrás o que eu escutava é que isso era bom para fazer a casa popular, né? Que excelente notícia. Então, a minha decisão foi antes das características da casa, tá? Mas depois eu não sei se a gente vai ter oportunidade, posso no almoço te contar os detalhes da casa, né? Mas, por exemplo, ela tem uma outra característica que veio depois, e que ela tem um vão bastante grande, acho que não é um vão comum da gente ver em todas as construções, são mais de 12 metros de vão. E nas minhas pesquisas todas sempre ficou claro que aquilo era mais fácil de ser vencido usando já o conceito do híbrido, né? E não da alvenaria. Aí eu volto na jornada. No meio da minha jornada me perguntam: tua casa vai ser 100% Light Steel Frame ou vai ser híbrido? Eu falei, não sei. Eu sei o que é esse híbrido aí. Não mais uma coisa para aprender, né? Mais uma coisa, né, Pedro, para aprender? Pois para decidir agora. Estou discutindo piscina. Pedro, vai ter um Tesla na garagem? A gente quer saber também. Pois espero que sim. Perguntaram. Né? Vamos ver se o cachê do evento for bom. O pessoal do marketing aí, acho que vocês têm que nos ajudar a gente acabar com aquele síndrome do cachorro vira-lata que eu falo. Nós temos que agregar valor à nossa tecnologia. Tem empresas do nosso segmento que lançaram agora recentemente casas de grife, com uma marca. Ou seja, olha, é em tecnologia, vale mais, vai ser vendida por mais, tem mais desempenho. Quer dizer, a gente apanha um pouco para se posicionar dessa forma. A gente fica tentando se comparar com a alvenaria. Não, eu faço pelo mesmo preço, eu faço mais barato. Cara, nós temos que abandonar isso, de vez. É isso que está nos atrapalhando. Queria pegar um pouco desse gancho do híbrido. A casa, eu vi um pouquinho da casa do Pedro, e a casa do Pedro realmente ela é uma casa com vãos muito grandes. A garagem, ela chega no segundo pavimento e o carro é meio estacionado no terreno e metade estacionado em cima da casa, e os dormitórios são em cima. E eles precisavam... e aí a gente ficou nessa discussão, né? Qual que é o melhor sistema? Com certeza a alvenaria, obviamente seria possível fazer, mas seria fazer como a gente fez o MASP. Não sei se você sabe que o MASP é o maior vão de concreto que teve, mas ele quase que deixou o Brasil sem concreto para fazer o MASP. O Brasil ficou como um buraco de concreto porque tudo foi usado lá no MASP. Foi um absurdo, foi uma aberração que foi feita. No steel frame, também no light steel frame também pode acontecer isso, né? A construção, e ela foi planejada a princípio em light steel frame, 100% em light steel frame, mas a pergunta que eu fiz era o seguinte: será que esse é o melhor sistema mesmo? Né? Estava conversando aqui com o pessoal da Frame Brasil e eles enxergaram uma coisa, o óbvio, né? Mas às vezes a gente não enxerga o óbvio, né? Qual que é o melhor sistema construtivo para o seu caso?
O teu caso, com certeza, é o sistema híbrido, porque um vão daquele tamanho, o light steel frame não é bom para vãos muito grandes, né? O aço é muito bom para vãos muito grandes, mas o light steel frame não é bom para vãos muito grandes. Então vamos abandonar a tua construção de light steel frame e vamos fazer uma construção 100% steel frame? Também não. Porque uma boa parte, acho que a maior parte da sua construção, ela não é nesse vão, é um vão só que você tem. Então, qual que é o sistema construtivo mais interessante? É o sistema híbrido, né? E aí que eu acho legal da evolução do nosso sistema. A gente tem que entender a construção. A gente não deixou de ser engenheiro, não deixou de ser um construtor. O bom construtor é aquele que domina os vários modos construtivos e propõe aquilo que é melhor para o cliente. E no teu caso é o híbrido mesmo, que vai ter um pedaço lá de estrutura pesada, o vão de 12 metros, mas o resto provavelmente vai ser feito em light steel frame. É sensacional essa reflexão do Fábio, até para a gente também abandonar um pouco uma visão apaixonada, vamos dizer assim, do light steel frame. E aí eu quero parafrasear o Gilberto, que ele diz o seguinte: olha, é inteligente você saber construir de mais de uma maneira. E é isso, cara. Quer dizer, a gente não tem que comprar primeiro os materiais e depois vamos lá e vamos montar. Qual é a sua necessidade? Né? Qual é a característica do projeto? Em que região climática do país você vai fazer? Tudo isso vai influenciar a especificação. Se vai ser um light steel frame, se vai ser um steel frame, se vai ser um wood frame, se vai ser modular, panelizado, etc. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência também de qual é a tua necessidade. Vamos se adaptar. Né? Não o contrário. Está aqui o material para você e esse é o melhor do mundo. É isso aí, voltando um pouquinho então na resposta do Gilberto, né? Eu desejava e tinha decidido construir em light steel frame, mas as características da casa, né, depois que a casa começou a ganhar formas, as características dela me levaram para o tal do híbrido, que para mim está excelente. O que interessa para mim é que seja industrializado, que seja seco, que seja previsível, planejado, que não tenha artistas no meio da construção da minha obra tomando decisões de pintar mais para lá ou mais para cá, né? Então, no seu caso, você já estava, vamos dizer assim, apaixonado pelo sistema construtivo, independente de ter definido totalmente como ia ser a edificação. No seu caso, você já tinha fugido da obra convencional, você tinha expectativa de, num sistema construtivo mais industrializado, você ter uma jornada mais simples. Exato. Eu muito antes, né, estou falando de 15, 20 anos atrás, sei lá, eu tinha essa admiração por um sistema industrializado, mais inteligente, mais moderno. Pulamos 20 anos para cá, casado com 2 filhos, vamos realizar esse negócio. Okay. Aí eu parto para estudar aquilo, para vencer os meus preconceitos, os preconceitos do entorno, né, e vou caminhando para aquilo que era melhor, então, para a minha obra. Que aí, como cliente, tanto faz se é light steel frame, se é steel frame, se é construção a seco, né? O que me interessa é que seja um processo industrializado, previsível, que não vai me dar tanta surpresa como a gente sabe que dá na alvenaria. É isso que eu queria frisar, né? Porque lá atrás, quando eu comecei com o light steel frame, faz mais de 20 anos, eu dizia isso para o pessoal, eu falava, o cliente, em primeiro lugar, ele está fugindo da obra. Então, nós temos que entregar para ele uma jornada de obra menos sofrível do que tem sido construída de maneira mais artesanal. Então, esse é o foco. Tanto que o slogan do Instituto é transformar obras em produtos modernos. O cliente está buscando adquirir um produto. Ele quer simplificar a jornada dele para ter o produto mais competente e mais voltado para as suas características. No próximo episódio, o Fábio vai fazer uma pergunta para o Gilberto. Gilberto, presta atenção aí para você responder depois. Bom, para o Gilberto, eu queria que ele comentasse depois o que ele percebe que é o gatilho de decisão dos arquitetos e dos engenheiros que procuram o ITIE para fazer as pós-graduações. E para a Lu, eu queria perguntar o que ela tem, como que ela tem mapeado o perfil das pessoas que têm ido no congresso. Quem são essas pessoas, de onde têm vindo, o que estão buscando. Eu queria que ela comentasse isso também. Duas perguntas boas. Boa. Vamos lá. A gente está falando aqui bastante de jornada, tanto da jornada, né, da construção, como também, né, entendendo bastante aqui sobre a jornada de compra mesmo, né, do Pedro aqui. E aí a gente escutou bastante ele falar em relação aí quando ele recebeu o interesse sobre o tema do steel frame, né, as visitas, a questão aí dele ter essa expansão cultural, ter esse acesso.
A gente, depois dessa parte que a gente tem aí da jornada de aprendizado e descoberta, a gente vem aí para consideração. Então, a gente quer saber assim, mais, né? Reconhecer o problema. Então, quais são os problemas, que é justamente entre a parte da sogra, os julgamentos. Então, onde você buscou mais informações hoje? Quais foram os maiores desafios, né? Você falou que você foi nas empresas, tudo. Mas na internet, no posicionamento das empresas, como é que ficou? Você encontrou a informação que você precisava? Como é que você chegou na Common Place? Como é que foi essa parte sua de reconhecimento do problema? Onde você achou essas informações? A pergunta foi boa, hein? Bom, primeiro, não vou perder a oportunidade aqui de deixar claro que eu amo a minha sogra, tá? Mas olha, não foi fácil não, porque de fato tem muito pouca informação. O grosso da informação que eu encontrava era, por exemplo, uma construtora explicando as vantagens do processo, e aí eu me obrigava a ver aquilo com reserva, né? Para mim era alguém tentando defender o seu peixe. Então era sempre só tem vantagem, só tem vantagem, só tem vantagem, só tem vantagem. Na minha cabeça não existe alguma coisa que só tenha vantagem, né? Ter filho é maravilhoso, mas puta, é caro pra caramba, né? Não tem nada que só tenha vantagem. Então as minhas pesquisas foi lento, só Google. Não achava literatura, não achava nada que eu pudesse... Também não ia fazer um curso de arquitetura, não era esse o caminho para mim, né? Quem sabe um dia possa ser, mas não era esse o objetivo. Então foi um caminho árduo, tá? A minha jornada está aí, começa por aí. No encontro informação para o consumidor. A informação para o consumidor ela está com uma informação de venda, né? Acabo me convencendo de que, de fato, só tem vantagem, né? Talvez seja uma das poucas coisas que eu consigo olhar aí para o mundão e falar que realmente só tem vantagem, mas não tá longe de ser claro isso enfim, nas pesquisas que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer. Depois que eu consegui, meio que por acaso, acho que foi bem por acaso, na verdade, conhecer o Sidney, foi que eu consegui penetrar um pouquinho na bolha, né, e começar a obter uma informação mais densa, mais precisa, né, de maior qualidade, com um pouco mais de profundidade. Então, não sei se nós vamos falar sobre isso, mas em um outro evento do Sidney, que era voltado exclusivamente, acho que para o profissional do mercado, para os atuantes do mercado, eu já estava lá de espião. Né? E eu lembro de ter falado para o pessoal assim, não sei se eu devia estar aqui, né? De novo, não sei se eu devia estar aqui, porque como era um mercado para quem está trabalhando, o grosso das conversas era no sentido, olha, toma cuidado com isso, faz isso aqui direito, porque senão vai dar esse problema aqui. E eu ficava quietinho falando, meu Deus do céu, acho que eu vou empilhar tijolo. Então, assim, não tem informação para furar, escalar esse negócio, precisa construir uma jornada que começa antes da obra, né? Começa lá no planejamento, lá no arquitetônico, etc., e difundir muita informação com a perspectiva do consumidor. Enquanto o Gilberto pega o microfone aí, né, você vê uma coisa que a gente tem que tomar muito, uma autocrítica nossa também, né? Quando você abre aí as redes sociais, é território livre, vamos dizer assim, né? Então tem muita gente vendendo de maneira sexy o steel frame, mas que não tem competência para fazer da maneira que... Então assim, esse cara que fala, ó, eu sou o que mais sabe, não tem problema, é só vantagem, eu correria dessa oferta, vamos dizer assim, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Nosso mercado está crescendo muito e aparece um monte de maluco aí, se vende bem, né? E tem muita pegadinha aí, as pirâmides que eu falo. É mais para que a gente não perca esse ponto que você colocou da jornada do cliente para consolidar, né? Na construção civil, nós temos um subsegmento que já fez uma revolução gigantesca no Brasil e a gente não tem dado tanto valor, que é o pessoal do mobiliário. Então, há 30 e poucos anos atrás, comprar um móvel
era também bem complicado se ele era personalizado. A jornada do cliente que queria comprar os seus móveis planejados, né, mobiliar a sua casa de maneira personalizada, era outra jornada. A indústria se organizou e hoje você vai num showroom, e lá no showroom um profissional de design, né, rapidamente cria uma configuração, ou mais de uma, chega num orçamento e você é rapidamente atendido, e a montagem lá na sua casa, no seu apartamento, é extremamente rápida. Toda a logística para isso. Então, eu acho que esse é um bom exemplo para que a indústria da construção de edificações comece a se espelhar, porque eles fizeram isso aqui no Brasil, e num tempo mais difícil ainda de tecnologia. Então, a gente tem neles, talvez, um exemplo aí a ser, né, mirado, para que a gente traga as experiências deles e ouvir da indústria moveleira quais foram, né, as decisões que eles tomaram e a forma como eles se organizaram para chegar nesse nível de atendimento e de pulverização de atendimento. Hoje tem showroom de diversos planejados espalhados em todas as grandes cidades do país. E lembrando que essa indústria moveleira, na hora de montar o imóvel, tinha que pegar as paredes todas desalinhadas, né? A gente pode até criar um outro paralelo e trazer como exemplo, até para essa validação do que tirar aquela ideia ainda maluca que algumas pessoas têm, de comparar que uma casa de forma tradicional vai ser mais barata. O jogo, a gente já entendeu aqui que não é essa pergunta. É mais barato? Acho que a gente até deve superar esse momento. Mas vamos entender que existem carros populares, você vai comprar um carro de 60, 70 mil, né? E existe um público gigantesco para comprar esses carros. Só que existe uma linha mais premium, BMW, Audi, carros com valores agregados maior. E por que eles custam mais? Porque está embutida ali tecnologia, está embutida um conhecimento maior, significa para aquela pessoa que está comprando aquele carro, até o aspecto de ascensão social, de fazer parte de um grupo de pessoas que tem um poder aquisitivo maior. Então, a construção de uma casa industrializada, ela deve sim, nós que somos da cadeia produtiva, os construtores, a gente deve falar, eu não estou vendendo um carro popular, eu estou vendendo uma BMW, um carro de alto valor agregado. Por quê? Quando a gente comunica isso de uma forma bem objetiva e clara, primeiro, a gente vai dividir aquele cliente, a gente vai fazer com que ele baixe a expectativa dele, que ele nem gaste o tempo dele e gaste o tempo nosso, para ele chegar lá e ver que não é para ele. Naquele momento, ainda uma casa de steel frame, até porque aí entre as questões, né, como é mais rápido a velocidade da obra, os consumos de recursos são mais rápidos. Fabio, aproveitando esse gancho, fala um pouquinho sobre isso, né, dessa diferença que existe. Acho que uma reflexão que a gente tem que convidar o cliente a fazer também é sobre uma palavra que a gente usa muito no nosso segmento, que é o desempenho. Eu acho que para você, a alvenaria, para acompanhar o desempenho do Light Steel Frame, ela vai ter que receber um upgrade, e ela vai custar muito mais caro. Talvez até fique mais caro que o Steel Frame. É que a gente não faz não chama o cliente para fazer essa reflexão, né? Você está comparando coisas distintas. Ok, você quer trazer a alvenaria para o mesmo nível de desempenho nosso? Traga, mas ela vai custar muito mais caro. Vai demandar muitos outros materiais. E eu acho que o próprio benefício também no pós... Acho que o Fábio quer falar. Eu acho que o próprio benefício que ela traz no médio e longo prazo, na vida útil da edificação, como, por exemplo, uma casa... para quem tem problemas respiratórios, de sinusite, renite, é uma casa que ela respira. Então, ela tem menos incidência de formação de bolor, de bactérias, etc. Outra, o desempenho térmico. Como ela tem pela própria natureza de concepção, ela tem um desempenho de isolação mais eficiente, você diminui a troca térmica entre os ambientes externos e internos. Significa que você vai ter menos demanda de ar-condicionado. Você vai baixar o teu consumo de energia. Então, na linha do tempo, é dinheiro no teu bolso. Então, tudo isso a gente tem que aperfeiçoar na nossa rede de argumentos para se tornar mais agradável, mais sexy para o cliente que está escolhendo a tecnologia. Vai ter um manual, né, sobre a construção, o dia que você tiver que fazer manutenção.
de você ter, que isso é importantíssimo. Esse é outro ponto que a gente precisa tocar, não sei se hoje ou amanhã, falar sobre a questão de manutenção, né, de vida útil. Vamos fazer só aquele no próximo episódio, então. Episódio. Muito assunto aí pedalando. Fábio? Eu queria fazer essa pergunta assim. Será que ela é mais cara mesmo? Ou será que a gente está medindo de forma equivocada? Eu acho que você já respondeu um pedaço disso daí. Por quê? Quando eu falo que eu vou fazer, que o Pedro ia fazer a construção de alvenaria e deram o primeiro orçamento para ele de alvenaria e, sei lá, ia custar 100 a sua construção, o problema é que 70% das vezes não fica no 100. Esse negócio extrapola muito mais, né? Então, o que tem que ser comparado é o orçamento ou o resultado final da obra? Resultado final da obra depois de um tempo, porque outra coisa, por exemplo, eu tinha um telhado térmico com poliuretano, que eu faço até hoje, e que a Caixa Econômica instituiu como padrão dela para as agências. E por uma questão econômica, ele custava muito mais caro, mas ela via que em menos de um ano, com a economia de energia, e porque toda a agência bombava de ar-condicionado, e ela com menos de um ano de energia pagava a conta da diferença. Então, a minha pergunta, será que é mais caro mesmo ou será que nós estamos medindo isso de forma equivocada? Porque a gente tem que comparar o resultado final e não o orçamento. Não o que a gente está começando, não a hipótese, mas sim o resultado, né? O resultado final e o resultado final ao longo do tempo. No tempo que vai ser gasto para fazer manutenção, no tempo que vai ter que ficar se deslocando quanto vou gastar para eu manter ela e quanto de insumos eu vou consumir no tempo inteiro. Aposto que na residência, pelo padrão do Pedro, ele vai ter ar-condicionado. Quanto que ele vai gastar de energia e quanto ele vai economizar? Isso daí está na conta? Provavelmente não, né? E a resposta é, estamos comparando de maneira equivocada. É isso. A gente não está colocando os pesos equivalentes. Né? Sim. Sidney? Tem uma pergunta que vocês fizeram para mim, né? Lá quando a gente fez o podcast, né? É engraçado, todo mundo fala de steel frame, mas alguém mora em steel frame, né? Eu moro em steel frame, tá? Faz 5 anos. Minha casa chegou a dar 14 graus de diferença interna para externa. A minha sala precisaria de um ar-condicionado de 18 mil BTUs, eu uso um de 12 mil BTUs. Se qualquer pessoa quiser conhecer, o nosso escritório é em steel frame. Tá? Então, os ambientes dentro do escritório é muito mais fresco, num tempo de calor. Quando chega no tempo do frio, a gente não fica andando de blusa dentro do escritório. Então, aquele conforto térmico reflete. Né? Imagina que o escritório nosso tem 200 metros quadrados, a gente está falando de R$500 de conta de energia, com todos os computadores ligados, ar-condicionado funcionando. Então é bem aquilo. O steel frame é mais caro? Na realidade não. O steel frame traz economia. Então é a mesma coisa da fotovoltaica. A pessoa coloca um investimento agora para se beneficiar mais para frente. Então isso daí tem que ser pensado. Muito interessante. Nós fizemos um evento aqui, nesse mesmo espaço, em janeiro desse ano. E a sala estava cheia, igual está hoje aqui. É o dia que o Pedro estava aqui como um espião. Ninguém sabia que ele era cliente, só no final que a gente revelou, né, Fábio? E aí a gente estava falando sobre qualidade de placas, enfim, era mais voltado à performance. E no final do evento, o que aconteceu? Vários especialistas aqui, inclusive de grandes players do mercado, e uma pessoa que estava aqui, da nossa equipe, que não está aqui hoje, o Toninho, no final, ele chegou assim, perguntou, acho que para o Júnior, e o Júnior me falou. Ele foi lá, ficou com vergonha de fazer a pergunta, e ele falou, viu, todo mundo está falando aqui em casa de steel frame, que é bom, que é legal, mas e aí, quem que aqui mora em steel frame? E aí eu fiz essa pergunta um pouquinho antes do final do evento. E naquele dia não tinha ninguém aqui que morava em uma casa de steel frame. Então, esse evento hoje, já com a Luana, com o Sidney, né, eu acredito que nos próximos anos vai ser cada vez mais comum de a gente ter pessoas que não apenas falam que é bom,
né? E não tem nada de errado por ser um processo novo, né? E por diversas questões de que talvez quem deveria estar divulgando, a construtora, que deve gerar o portfólio, não tenha tido essa felicidade de poder chegar nesses clientes e falar, olha, eu preciso que você faça um depoimento, que você diga, depois de 1 ano, 2, me conta a tua experiência. Porque quando a gente chegar nesse nível, e é isso que a gente espera com o Pedro, né, acompanhando toda essa jornada, mas essa jornada não vai acabar a hora que ele pegar a chave e começar a morar. Acho que a gente tem que ter uma atenção e ajudá-lo, né, e ouvi-lo durante toda a trajetória. Porque se a gente prometer, igual essas promessas que existem nas mídias sociais, onde você vê que tudo é muito fácil, que a gente pode formar profissionais em 3 dias apenas, né, e que você pode construir a tua casa em 4 meses, garantido, e aí você vai olhar quem é essa empresa que está fazendo a promessa, e a gente percebe que não tem lastro. Então, acho que o cuidado maior que nós devemos ter, primeiro, a integridade, claro, em primeiro lugar, e saber que hoje as promessas que a gente fizer, nós vamos ser cobrados, né, Fábio? Sim. Tem muita gente que talvez nós pudéssemos trazer, pessoas que vivem já, porque não podemos esquecer que o steel frame está no Brasil há pelo menos 30 anos. Então, tem muita gente que vive em casas de steel frame, de wood frame, já há muitos anos. E muitas construtoras top, né? Que Sim. fazem o trabalho extraordinário. É porque eu volto para o início da conversa. Assim, o nosso mercado, nosso segmento está tão demandado que tem muita gente que fala, cara, quer saber uma coisa? Eu não vou me envolver com o desenvolvimento de mercado, eu vou atender o meu aqui, fazer o meu do dia a dia, vou ganhar dinheiro e que se dane quem está com dúvida, se quer o steel frame, se não quer, eu tenho um nicho de mercado aqui que quer. Né? Mas a gente não pode pensar dessa forma, a gente não pode abandonar essa coisa de propagar uma comunicação baseada em normas, boas práticas, educação, né? Para quem chega no produto de qualidade. Acho que a qualidade é a nossa maior alavanca. Né? Até porque quando os bons ou essas experiências extraordinárias elas não são divulgadas, o que aparece? As experiências ruins. É só aquilo que deu errado, é a reclamação, ou o cliente não ter força para continuar, porque falta, né? Então, cabe a gente, sim, valorizar e trazer assim, a público as iniciativas e as experiências boas. Certo, Pedro? Certo. E, o Sidney, eu vou te fazer um convite para a gente refletir sobre essa analogia da BMW, tá? Porque eu não sou comprador de BMW. Eu até teria uma na minha garagem lá, mas com a clareza de que aquilo ali está ali para me satisfazer uma outra coisa que não é o meu transporte. Né? Pode ser para correr em Interlagos, para quando eu era solteiro para paquerar, né? Mas não é para me levar do ponto A ao ponto B. Quando eu penso em BMW, eu penso em luxo. E eu acho que o steel frame não é para trazer essa ideia, né? Talvez a palavra desempenho seja um pouco melhor. Qualidade, custo-benefício. Eu brincava com a minha esposa assim, ela falou, por que nós vamos fazer desse jeito aí? Vamos no caminho tradicional, né? Ficar arrumando dor de cabeça. Você pensa nos 3 porquinhos, qual que das 3 casas que você quer? Tem uma 4ª, que dá para fazer mais, talvez tão rápido quanto a de madeira e com melhor desempenho que a de cimento, que é de empilhar tijolinho. Uma barraca, né? Então, eu acho que às vezes a gente acaba nichando ou estereotipando que isso aqui é para construção de baixo custo, que é rápido e barato. Não, é só para o cara de alto poder aquisitivo, porque é luxo. E não é, né? As pessoas estão querendo construir a sua casa da maneira mais inteligente. Então, acho que precisamos achar uma outra analogia aí, que não é a da BMW. Perfeito. Que não é luxo, não é mais caro. Né? Talvez tenha um payback de um tempo diferente, mas nas pesquisas que eu fiz, inclusive, os preços propostos pelas construtoras eram sempre muito parecidos. E aí uma crítica para essas construtoras, meio orçado, né, sem muito critério.
Uma das construtoras, eu falei, eu tenho um projeto estrutural que eu fiz lá, porque a Caixa me exigiu, né? Você quer dar uma olhada? Não precisa não. E, pau, mandou um preço. Como é que o cara me dá o preço da construção da casa se ele não sabe quanto de aço vai? Quando aqueles outros dois ali me pediram primeiro para refazer o estrutural, eu falei, bom, faz sentido o que esse cara está falando. Como é que ele vai me dar o preço? Na hora que ele refaz o estrutural, ou começa a refletir a esse estrutural, ele me traz a ideia do híbrido. Então, acho que tem muito hoje na indústria uma ideia de que ou é para o cara que é baixo custo, que eu vou fazer padronizado, né, que eu vou fazer uma coisa modular, ou é o cara de alto padrão. E aí o cara de alto padrão, joga o preço lá em cima que passa. Mas não é luxo. Se fosse de luxo, eu estava fora do negócio. Concordo. Só que aí a gente vai, então, nos próximos dias, é bom essa como diz, essa discordância, porque gera audiência, né? Eu vou provar que o BMW é um bom exemplo disso ainda. Acompanhe os próximos episódios, né, Fábio? Só comentando uma passagem rápida, em abril eu tive a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos, para Dallas, no que é a maior feira de construção acerca dos Estados Unidos, chama ITM Expo, né? Ela é totalmente dedicada a light steel frame, drywall, forros removíveis, enfim, construção industrializada. E aí, caminhando lá na feira, conversando com os expositores, né, a gente sempre pergunta, olha, o que a gente pode fazer para acelerar o crescimento no Brasil, que tipo de ação? E eles têm dificuldade para responder, porque não é o foco deles, porque é o mercado já com uma maturidade. Eles estão preocupados em performance. Então, é muito investimento em software, então, o pessoal falando em realidade aumentada, então o pessoal preocupado em investir na melhoria dos projetos, BIM, tecnologias novas em materiais, então uma placa melhor, mais leve, máquinas para jatear base coat, quer dizer, eles estão investindo nisso, né? Estruturas, perfis que diminuem troca térmica, né, do ambiente externo para o interno, perfis que suportam terremoto, né, que é uma situação que eles têm em algumas regiões. Então, eu achei bem interessante isso como exemplo, né? Quer dizer, olha, o mercado maduro está preocupado agora em aperfeiçoar os materiais, produtividade, né? E não convencer de que é bom o sistema, né? Porque lá é tudo isso, praticamente. E essa inovação, essa busca cada vez maior, né, de aumentar a performance, você como cliente, o que importa isso? Então, a gente acho que passa mais tempo da vida da gente, ou está dentro do carro, ou está dentro do escritório, ou está dentro de casa, né? Então, agora, depois da pandemia, acho que todo mundo viveu essa situação. Eu já trabalhava bastante de casa, hoje trabalho mais ainda dentro de casa. Eu moro numa região lá de Embu das Artes, Granja Viana, aqui em São Paulo, ela é mais fria do que o restante aqui da Grande São Paulo, vai. No inverno, eu às vezes ia para o escritório porque não dava conta de passar o frio que eu passo em casa. Eu brincava sempre com a minha irmã, falei, Nova York ninguém passa frio, não. Quem passa frio é paulistano. Para quem já foi para fora do país sabe, você está o tempo inteiro climatizado. Aqui é que a gente sofre de frio, mas tem uma casa de alvenaria com esquadria de madeira, que não fecha, não veda nem a pau. Então, quando eu penso na minha casa com desempenho, né, desempenho para mim, o que é? Eu vou conseguir ficar na minha casa com conforto. E vou conseguir, de alguma maneira, medir isso e cobrar isso, né, da indústria. Isso é mais forte que o argumento da tua sogra. Muito mais, muito mais. Muito mais. Então, essa palavra desempenho, essa discussão, infelizmente, mais técnica, né, a gente ainda precisa fazer para se convencer de que você está comprando um negócio que é melhor. Talvez seja um pouquinho mais caro, pode ser que seja um pouquinho mais barato, mas ele, de fato, é muito melhor, né? Essa palavra desempenho, acho que tem que estar muito forte na nossa cabeça. Quando a gente entra no detalhe da discussão técnica, acho que isso para o cliente final é irrelevante. A gente não tem que ter esse tipo de abordagem. Para o cliente, o que vai... resultado, né? É o resultado, é a experiência. Por isso que eu acho que aí talvez caiba a rede de distribuição do setor a investir em ambientes onde o cliente possa ter experiência de som, de temperatura, sensações, que ele fala, percebi aonde está as vantagens. Pouco importa se é uma LAN que está fazendo esse trabalho, ele quer saber do
do sentimento dele, dessa vantagem que ele vai ter. Então não adianta discutir com o cliente final detalhe técnico. E por isso que a Frame Brasil, ela, de todas as construtoras que a gente visitou e teve contato, porque a ida até lá, a experiência de estar dentro, eles precisaram falar muito pouco, né, para dizer, porque a gente já estava ali dentro em uma construção que foi pensada para entregar esses benefícios. Então, você não fala, você sente, né? E era nítido, lá em Mogi, é calor, é demais, é muito quente. E aí a gente entrou em um ambiente bem fresco, bem... Então, isso é extraordinário. E a tua percepção, então, quando você visitou, você buscou várias construtoras, a gente já está caminhando aqui para o final desse episódio, e aí você teve a experiência, aí você falou, existe uma construtora que nós acreditamos está bem próximo daquilo que você acredita que seja o ideal para você ir nessa aventura e enfrentar a sua sogra. Como que foi isso aí? Você quer que eu faça um jabá gratuito da Frame Brasil, é isso? Não. Aqui, ó, o jogo é limpo aqui. Fala o que você pensar que eles aguentam ali, eles são fortes. Então, de todas as pesquisas que eu fiz, todos os contatos que eu fiz com outras construtoras, né, eu primeiro era assim, como é que você quer a sua casa? Você quer de alvenaria ou quer de steel frame? Porque eu faço as duas. Né? Para mim, tanto faz. Eu vou te cobrar caro mesmo, então tanto faz como é que você quer que a gente faça. Em outras, eu tive a sensação de estar mais perto daquele empreiteiro da alvenaria, né? Porque o cara me dá um preço sem fazer um estrutural, sem ter muito contato, de fato, com o meu projeto, né? Tenta me explicar, por exemplo, o que é o acompanhamento de gerenciamento de obra. Né? Do ponto de vista do consumidor, é mais uma conta para você pagar. Porque a gente acha que eu que vou ter que ficar em cima de todo mundo, eu é que tenho que ficar engordando meu porco, né? Então, é só mais alguém ali que eu vou pagar. Quando eu faço a visita na Frame Brasil e eu vejo alguém ali disposto a fazer a construção da minha casa, né, se apresentando como alguém que vai fazer a construção da minha casa no melhor sistema para a minha necessidade, e não tentando me convencer de que o sistema A ou B é melhor, né, poxa, aqui eu estou um pouco mais confortável. E aí a parte de tecnologia que eles apresentaram para esse tal desse gerenciamento de obra materializou para mim o que é isso, a importância disso, né? Como é que eu consigo enxergar o quanto que essa obra vai custar, quanto ela está custando, quanto que eu já paguei, quanto ainda tem para pagar, quando isso vai acontecer, né? Fazendo com financiamento, com recurso próprio, ter essa visão clara do andamento da obra, dos custos dessa obra, é muito importante, né? Então, das pesquisas todas que eu fiz, não me pareceu, vamos dizer assim, tenho certeza que pode ter gente melhor que vocês, mas eu tive a clareza de que foi a melhor opção que a gente encontrou, que eu encontrei. De você acompanhar o que está acontecendo na construção da tua casa, de ver as fotos pelo celular, isso foi legal? Impressiona. O Sidney impressiona, é legal. No meu caso específico, a construção vai ocorrer dentro do condomínio onde eu já moro, né? Então eu vou poder ficar enchendo o saco deles lá o tempo inteiro. Mas, sem dúvida, é uma construção rápida, e você poder acompanhar isso olhando, né, o andar da obra, sem dúvida que é importante. Mas me chamou mais a atenção o detalhamento da obra, né? O passo a passo. Ele está lá, são 5 parafusos no dia 17 de março, né? E cada parafuso custa X reais. Então, isso me dá uma tranquilidade de que o orçamento não vai ser estourado, que eu vou conseguir me organizar para ter o recurso no momento que eu precisar fazer o desembolso, né? Vai materializando a ideia da construção industrializada. Porque, do outro lado, eu ouvi assim, vai X mil aqui de aço e, cara, é muito rápido, esse aço tem que estar
no primeiro dia de obra tem que estar tudo lá. É aquela quantidade de aço lá que você orçou na orelhada? Eu mando entregar lá um caminhão de aço e daí você te vira. Ainda tem muita essa dificuldade da pessoa te mostrar, de novo a palavra jornada, né? Te mostrar uma jornada mais razoável. E ali na Frame Brasil eu consegui materializar a minha jornada durante a construção, durante a execução dessa obra. E as pessoas que estão assistindo esse episódio, com certeza elas vão querer saber mais quem é essa construtora e como que é todo esse processo. Que já pensa em tecnologia, já está fornecendo uma comunicação através do celular, conforme a Luana tinha citado. A gente está aproveitando realmente tudo que existe para comunicar para o cliente estar mais dentro, né? Está mais a par do que ele está construindo. Né, Fábio? A gente que se relaciona com construtoras no país inteiro, tem muita gente boa, Sidney. Tem muita gente boa fazendo steel frame. Tá? Tem gente ruim, como qualquer segmento, mas tem muita gente boa. É que, de novo, a gente não sabe, não conhece todo mundo que está trabalhando nesse Brasilzão. Mas o ponto que eu destaco da Frame Brasil em relação à relação conosco primeiro que eles estudam muito, e tecnicamente, e eles interagem muito com as indústrias, com os parceiros deles. Então, eles têm relacionamento direto com as fábricas e eles trabalham a especificação do que é melhor para o cliente. E aí, uma vez... Capacitam as equipes, né? Capacitam as equipes, treinam, e é interessante que até a gente estava conversando um pouquinho antes no café ali, o Simon falou, Fabio, tem obra que o teu material não é o melhor. Cara, óbvio, a gente precisa vender, precisa pagar a fábrica lá. Mas a gente valoriza esse tipo de comportamento, porque está me evitando um problema também. Uma assistência técnica no futuro. Então, a honestidade, a transparência de se trabalhar dessa forma é uma coisa que tem que valorizar nas construtoras. Né? E tem muitas que trabalham dessa forma. Aí, né? Só para dar um número para o pessoal, todo mês, a gente emite algo em torno de 100 notas fiscais, para 100 clientes diferentes. Dessas 100 notas, 70 são para obras. Então, significa que todo mês a gente fatura por uma média de 70 obras de steel frame diferentes no Brasil. E a gente estima que nós temos mais ou menos um 15% de market share do mercado, de fachadas. Só. Então, tem outros players muito maiores do que a gente vendendo tanto quanto. Só para vocês terem uma dimensão desse mercado que a gente está tratando aqui, que não é um mercado pequeno, já é um mercado imenso. A cadeia produtiva do steel, eu insisto muito nisso, quem vai pesquisar vê que são empresas, tem multinacionais. Né? Podemos falar o nome aqui, não tem problema. Uma Saint-Gobain, por exemplo, o investimento que eles estão fazendo em fábricas, né, no Brasil, em tecnologias, trazendo coisas de fora, porque os caras não são bobos. Eles estão vendo o potencial que esse mercado tem. E não tem volta. Knauf, todas. Vamos falar de todas para não dar briga. Para não dar briga, né? Gibson, né, a própria Trevo aí, enfim. Então, esse pessoal está investindo muita grana. Agora eles estão fazendo a expansão de todas as linhas de fabricação do drywall, por exemplo, porque havia uma projeção que em 2025 o mercado brasileiro de drywall toparia as capacidades das 7 fábricas que tem hoje. Isso está antecipando. Então, em 2025 eles iam fazer as expansões, já estão fazendo agora, porque superou a expectativa de crescimento. Então não tem volta, cara. É óbvio, temos que lidar com a questão cultural ainda, do brasileiro estar acostumado com a alvenaria, não podemos perder essa energia, né, de criar cursos, criar eventos, trocar informação para destravar isso, né? Mas não tem volta, cara. Já tá estabelecido. Nós estamos agora começando a subir a rampa ali que você mostrou. Começando a rampar. Exatamente. Bom, minha pergunta é para o Fábio. Na verdade, eu trabalho como mentora de carreira hoje, mas por muitos anos eu fui da área de compras, né, do segmento automotivo, aviação, químico, farmacêutico. E o nosso maior desafio na área de compras era conseguir nacionalizar os materiais, porque era muito, né, importado. Então, era um grande desafio. Como que é hoje, né, nesse mercado? É mais importado, é menos importado? Tem projetos com empresas, né, aqui do Brasil? Queria entender quais são as vantagens, né, de uma casa no light steel frame melhor que na alvenaria. Aliás, há 30 anos atrás, quando o light steel frame começou no Brasil, acho que a grande parte dos insumos eram importados, né? Acho que não se fabricava quase nada no Brasil, né? Então, quem queria construir com light steel frame queria muito, né? Falou, vamos importar. Mas acho que hoje, praticamente, tudo que se demanda no light steel frame você tem nacionalizado. É óbvio que algumas tecnologias novas, algumas inovações ou algumas matérias-primas ainda são importadas.
Por exemplo, no nosso caso, a gente importa alguns componentes de acessórios para acabamento das fachadas, né? Então, por exemplo, nós importamos uma membrana hidrófuga, que é um material que vai instalado entre a estrutura e a placa para proteger a parede contra a umidade, mas permitir que ela transpire, para você evitar condensação com a troca térmica. Então, por exemplo, é uma tecnologia que não tem aqui no Brasil, a gente importa ou da Ásia ou dos Estados Unidos, né? A gente importa também insumo para a fabricação da placa cimentícia. Por exemplo, ela recebe uma tela de fibra de vidro, que também a gente acha que não tem aqui no Brasil, estamos pesquisando, então a gente traz dos Estados Unidos. Então, enfim, a gente ainda tem que recorrer ao mercado externo para algumas coisas pontuais, né? Mas, em geral, está tudo muito bem atendido aqui. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Odelar? Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. No início você disse que o planejamento foi demorado, não sei se porque você estava pesquisando e procurando entender melhor esse contexto, mas uma construção ela implica a família, né? Então como é que fica a ansiedade da família nesse tempo? Porque a alvenaria, por mais que você demore, aquela ansiedade é preenchida no start. Já começou, tá fazendo alicerce, está subindo parede, então você vai vendo alguma coisa. Então eu queria entender um pouquinho melhor dessa questão do planejamento que você comentou e como que você lidou com isso na sua questão com a família aí que está na expectativa da casa. Boa pergunta. Olha, eu estou lidando com essa ansiedade da família, né? Porque como eles não estão se envolvendo como eu, eles estão só achando que a casa vai ficar pronta daqui a pouco, né? E desde que a gente comprou o terreno, a pandemia fez uma revolução, acho que nessa área, né? Então tinha muito terreno no meu condomínio, muita casa para alugar, e de 2020 para cá, o que tinha de terreno para vender, vendeu, as casas estavam vazias, ficaram ocupadas, e agora a gente começa a ver algumas dessas construções de alvenaria se iniciando. E a minha herdeira de 8 anos, ela já me cobra. Falou, papai, você falou que a nossa casa ia ficar pronta antes daquela outra ali. Aquela ali já está quase pronta. Calma que nós vamos acelerar. Mas não tá muito, talvez tão rápido quanto poderia estar, porque a gente venceu algumas batalhas. Por exemplo, o Fábio comentou aqui, né? Eu comecei a minha luta com a Caixa quando o negócio ainda era considerado não convencional. Depois a gente vence essa batalha, mas aí eu tenho um retrabalho, né, de mudar uma documentação lá. A gente começou a coisa sem pressa, porque como não era alvenaria, eu precisava fazer uma jornada de encontrar uma construtora. Se fosse para fazer alvenaria, tinha de fato um caminhão de gente lá disposto a fazer a casa, né? Mas eu precisava encontrar uma construtora que desse o conforto, para poder chegar na discussão se é light steel frame 100%, se é híbrido, né? Mas em casa o meu discurso fica tranquilo, nós somos a tartaruguinha que vai chegar na frente da lebre, né? Só que a gente vai ter um ganho, depois que essa casa estiver pronta, nós vamos ter muito ganho. A gente vai ter muita qualidade, muita vantagem. Mas eu falo, e eu olho para a menina e ela está lá, mas a do Bruno vai ficar pronta antes. Porque essa é a questão, né? Já começou. No industrializado, a gente demora mais para começar, quando começa, fica pronto rápido. Mas a gente fica com a sensação de que nada está sendo feito, né? Papai tá só curtindo, não está fazendo nada, a obra não anda. É interessante essa parte que você falou de velocidade. Nós pegamos um pai que queria fazer 2 casas, uma para um filho que morou nos Estados Unidos e outro que é boiadeiro, né? O boiadeiro resolveu fazer em alvenaria, as 2 de 350 metros quadrados. A casa começou 3 meses antes, a de alvenaria, né? Enquanto a gente ia terraplanar o terreno, que foram feitos 2 taludes, né? Nós entregamos a casa de steel frame e a de alvenaria 1 ano e meio depois foi entregue. Tá? Então isso ilustra bem o que você estava falando.
Muito bom. Alguma pergunta para a gente finalizar esse período aqui? Todo mundo tranquilo? Eu nem perguntei para o Saulo, porque vai que ele quer fazer a pergunta. O Saulo está calmo hoje. Está calmo. Bom, e com isso, então, a gente está encerrando mais um episódio da Acamoncast. Suas considerações finais aí, Pedro, então? Para quem não ouviu, né, conto com vocês para difundir a informação, as vantagens do sistema, para valorizar o meu investimento. Eu quero vender a minha casa daqui a uns 10 anos, quando os filhos estiverem indo para a faculdade, vendê-la bem valorizada. Isso aí, muito bom. Fábio? Vai vender com uma casa dos Jetsons. Eu só agradecer a oportunidade de poder falar um pouco aí e, de alguma forma, compartilhar a nossa experiência e espero que ajude as pessoas de alguma forma. Muito bom. Então, agora, nós finalizamos esse primeiro pilar e agora a gente vai para a hora boa, que nós vamos almoçar. O almoço vai ser das meio-dia e pouquinho, até mais ou menos 15 para as 2, 10 para as 2, está todo mundo liberado, né, para responder aí as mensagens, e aí a gente vai voltar na parte da tarde com o pilar aí, aprender. Aí a gente vai, com a ajuda do Gilberto e do Fábio Geroni, a gente vai entender aí os mecanismos e quais são os caminhos, né, o que esse pessoal está fazendo aí de super importante para ajudar com que mais pessoas tenham conhecimento ao sistema e da forma correta, com muita responsabilidade. Então, nós nos vemos no próximo episódio do Acamoncast. Até mais.